Fala pessoal, paz do Senhor a todos, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, tudo bem com todo mundo? Estamos aqui mais uma vez pro nosso episódio #2 do nosso podcast Faithcast. Lembrando, nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, Elenco da Fé e Spotify Faithcast. A Carol vai colocar, como eu sempre falo, em algum canto da tela aqui, vai aparecer aí pra vocês. E hoje, continuando nosso projeto, estamos aqui com o Fábio, da Casa de Recuperação, uma casa que a gente tem aqui até uma parceria com o Jardim Planalto, né? E hoje a gente vai bater um papo com o Fábio, ele vai contar pra gente como que funciona a casa, vai contar um pouco da história dele. E primeiro, bem-vindo, Fábio, obrigado pelo convite aí. Obrigado por ter aceitado o convite, ele veio de longe. E faz um resuminho aí, quem é o Fábio, nasceu na igreja, saiu da igreja, rapidinho, e depois o Joel desenrola pra gente, Joel. Amém. Não, Fábio, 33 anos aí, né, 2 filhas, né, uma esposa maravilhosa, né, uma companheira aí de já próximo ano aí, 10 anos de caminhada, né, e saí aqui do Madalena, né, saímos aqui do Madalena, morei 24 anos aí no Madalena, né, foi aonde conheci a Cristo, mas também foi aonde a minha vida se desmoronou, né, por conhecer a droga, o álcool e outras coisas psicoativas aí, né, para que de infância. Então é isso, o Fábio é isso aí. É isso aí, Fabão. Primeiramente aí, uma honra pessoal estar contigo. Você sabe que nós temos um carinho enorme por você, pela sua família e pela sua história. E aí, dentro da sua história, o que a gente quer hoje levar para o nosso público-alvo aí simplesmente uma história, né, que é de superação, que é a sua, né? E com certeza tem pessoas que estejam passando aí por algum momento, alguma dificuldade no sentido de vícios, né? E quando a gente fala vícios, às vezes a gente pensa, drogas e tal, não, mas tem vários outros vícios que a galera, adolescente, jovem, até pessoas com mais idades estão levando, né, para sua vida um buraco, abrindo um buraco e está se enfiando cada dia mais. E hoje a gente veio aqui, pelo menos, tentar trazer para eles um alívio, uma saída, uma esperança. E você é um principal exemplo disso porque venceu, né, a dificuldade. E aí, dentro dessa primeira pergunta, a gente quer saber o que levou você ao vício. Quais as drogas que você que você teve dependência química antes de toda essa história, que provavelmente você vai entrar com mais detalhes dentro da história, mas o que te levou, quais são os traumas, o que aconteceu, e aí é contigo aí. Obrigado. Então, eu vim de uma família assim bem desestruturada, né, espiritualmente, financeiramente. É uma família assim bem destroçada, né? Minha mãe, ela teve cinco filhos, cada filho de um pai, entendeu? Eu fui criado sem pai, né? Meu pai morreu, tinha 2 meses de gestação, entendeu? Foi morto por um policial. Foi morto por um policial. Pode ficar tranquilo. Pode descontrair. Então foi morto por um policial, né, com um tiro na cabeça. Minha mãe, ela visualizou, né, meu pai sendo morto, ela estando grávida. E assim... Então provavelmente você tava lá, né? 2 meses de gestação. Em 87, 87. Então, era uma família que não era evangélica, né? Você não, nunca foi, ao contrário, né? Alguma parte da família era de outra religião, né? Umbanda, candomblé, essas coisas. Né? Tenho algumas lembranças de um cara jogando fumaça de charuto na minha cara na infância, isso daí, mas são assim fotos, né, que a gente tem na nossa memória. Sim. Né? Então, assim, a minha vida foi basicamente isso aí. Né? Então, eu comecei a trabalhar cedo, né, para ajudar minha mãe, porque minha mãe, ela trabalhava em 2 empregos,
e para sustentar 5 filhos, né? P, quando eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos de idade, né? Eu perdi um irmão, né? Por um erro médico. Meu irmão tinha 16 anos, ele era o meu irmão mais velho, né? Praticamente era o homem da família, vamos dizer assim, né? E eu fui trabalhar para ajudar minha mãe arrumou um padrasto, né? Que é o pai da minha irmã mais nova. Esse padrasto agredia minha mãe, ele chegava alcoolizado em casa e agredia muito minha mãe e tudo mais. Então, assim, basicamente o fator para que eu pudesse ingressar nesse tipo de vício, né, para que eu pudesse começar a usar algum tipo de droga, álcool ou tabaco, foi por quê? Foi porque, tipo, a minha família foi desestruturada, a gente não tinha uma pessoa, assim, para aconselhar espiritualmente, entendeu? Para que pudesse acompanhar no dia a dia. Minha mãe era uma super mãe, né? O Joel conheceu a minha mãe, meu, era excelente, velho. Por assim, eu tive o privilégio de ter uma mãe assim extraordinária. Só que ela trabalhava muito e não tinha muito tempo de acompanhar a gente. Sim. Então, e 5 um irmão, filhos, né? Todos em casa. Um irmão foi criando o outro e tal. E assim, eu fui criado nas ruas e ficava na rua o dia todo, entendeu? Quando eu trancava o portão, pulava o muro, aquela coisa de moleque. Então, assim, o meu ingresso na drogadição foi pelo fato de eu ter começado a trabalhar cedo, né? E querer, assim, se adaptar à sociedade, querer se adaptar, entendeu? Às amizades, entendeu? Fazer o que eles faziam. Então, eu trabalhando, né? Que eu trabalhava no supermercado, trabalhei na feira, e eu trabalhando, eu via as pessoas fumando, via as pessoas bebendo e achava que aquilo ali era legal. Achava que aquilo ali era bacana. Então, eu quis me incluir ali na sociedade dessa forma, entendeu? Falei assim, e quando eu conheci, né, a droga, quando eu conheci a cocaína, a maconha, então, de certa forma, assim, ela preencheu um espaço a qual eu sentia, entendeu? Ela preenche um espaço a qual você sente, assim, um vazio que você sente por dentro, falta de pai, entendeu? Falta de amor materno, entendeu? Algum trauma emocional, alguma coisa que você sente esse vazio. Entendeu? Foi um refúgio, né? Foi um refúgio para que eu pudesse ir ali, entendeu? Esquecer os problemas, esquecer né? o problema, a dificuldade, tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, entendeu? Falei assim, então, a droga, ela foi o meu escudo ali por muitos anos, né? Por muitos anos. Então, desde os 13, 14 anos, assim, que eu vinha usando droga, né? Desde os 13, 14 anos. Então, foi até os 24 anos quando eu cheguei nos 24, eu comecei a lutar para tentar sair, né, desse tipo de coisa, que eu vi que aquilo estava me fazendo muito mal, né? Com os 23 anos eu perdi minha mãe e tudo mais, então, falei assim, foi uma luta assim bem assim, terrível, né? Vamos dizer assim, para que Não, pode falar. Não, você respirou? É que eu respiro, eu vou perguntar. Não, eu ia falar, foi quanto você então usou droga direto, consumiu durante quase 12 anos, é isso? Assim, direto, vamos dizer. Dos 14, 13 anos, entendeu? Até mais ou menos os 20 anos de idade, foi aquela coisa que você usa para que você possa ali ficar no meio daquele ciclo de amizade, né? É o lance da aceitação, o lance da aceitação, para que você possa, sabe, o pessoal achar legal. Eu comecei a fumar, eu tinha acho que uns 10 anos de idade, só que por quê? Porque eu tinha algumas irmãs mais velhas, entendeu? E as amigas dela achavam legal, o cara que fumava e tal, que não sei o que. Então, pra mim... Até na própria tarjeta lá do cigarro tá escrito, né? Que as crianças começam a fumar porque veem os adultos fumando. Exatamente. Né? Então, aí, as meninas achavam legal naquela época, as meninas mais velhas. Então, eu falei assim, não, eu vou começar a fumar, né? Pra que eu possa chamar a atenção das mulheres e tal. Aquela carência, sabe? De amizade, de tudo mais. Entendeu? Então, foi isso daí. Então foi difícil, porque eu até te perguntei em relação ao tempo, né? Exatamente pelo fato de
a gente sabe que gera um vício, então você ficou bastante tempo usando, então a batalha, provavelmente que a gente vai entrar aqui, ela foi muito complicada até você conseguir sair, imagino eu. E um outro ponto que eu ia questionar, você falou que usou até pra se sentir incluso, era um escape em alguns momentos e depois pra você se sentir incluso naquele ciclo de amizades ou na sociedade, enfim. E dá a impressão, não sei se é isso, eu sei que às vezes tá até mais perto, tem a convivência. Hoje as pessoas ainda fazem pra isso, né? O que você acha? Como escape e também como aceitação. Como aceitação. O que você acha? No início, curiosidade para aceitação e esse tipo. No início, assim, uma aceitação, a pessoa vai usar, falar, não pega nada, eu vou usar aqui por escape. Só que todo mundo tem uma ferida, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem alguma coisa assim para ser curado. Você tá entendendo? Eu falei assim, eu também no início foi para isso. Só que quando eu fui me deparando mais velho, depois da primeira internação, depois do primeiro acolhimento ao qual eu tive, eu falei assim, o que aconteceu? Eu descobri que além de todos os traumas que eu tinha, entendeu? Todos os traumas emocionais, todas as feridas a qual eu tinha, eu falei assim, eu também tinha que tratar da depressão. Que na época a depressão era coisa de fresco, né? Que aquelas pessoas que ninguém levava a sério. E hoje é uma doença assim que tá... A geração de hoje entendeu? Vamos dizer aí... Que mais tem, né? Quem mais que ganha mais dinheiro hoje tem, é psicólogo, né? É uma das profissões mais bem pagas aí. Por isso que eu tô fazendo psicologia. Tá certo. Então, assim, eu descobri que eu tinha essa doença. Entendeu? Então, quando eu ingressei na cocaína, entendeu? Quando eu ingressei na cocaína, que foi a minha droga de preferência na época, falei assim, foi o preenchimento desse espaço, desse vazio. Entendeu? Então, muitas pessoas usam por curiosidade ou para se adaptar ali à sociedade. Falei assim, e acaba se adaptando com a droga, preenchendo aquele espaço que ela sente e acaba... Porque tem muitas pessoas que, tipo, usa pela primeira vez, usa e tal, mas não se vicia, depois não usa mais. Entendeu? Porque não foi uma droga de preferência. Tipo, não preencheu o espaço que ela sentia. Falei assim, mas quando preenche o espaço, aí então, tá acabado. O corpo se adapta a determinadas drogas e outras não. Outras não. Por exemplo, eu me tratei da depressão. Né? Eu trato até hoje da depressão, né? Sempre com controle, terapia, psicólogo, psiquiatra, né? Então, assim, a cocaína é uma droga que ela te dá aquele sabe, ânimo, entendeu? Aquela energia que falta na depressão. Que a depressão é o quê? Você fica sem querer fazer nada, você fica, entendeu? Falei assim, a cocaína, ela preencheu aquele espaço que, tipo, aquela doença, no caso, ela preencheu, ela você acaba se corroia. sentindo normal de novo, digamos assim, é isso? Normal e mais disposto, talvez. Mais disposto, entendeu? A fazer as coisas cara? com mais confiança, exatamente. Interessante. Até mesmo, era até uma das perguntas que a gente tinha pra fazer, qual que era a sensação. E aí você descreveu isso muito bem. Porque a gente sempre tenta raciocinar e às vezes a gente até julga as pessoas que usam drogas por algum... o cara é sem vergonha, o cara não quer trabalhar e tal. Aí você pega uma criança, um adolescente, que ele nem teve tempo, talvez, de ter problemas para se enfiar na droga. Porém, quando a gente não conhece vamos falar, o submundo dele, né? A gente pode falar, nossa, o cara não tem problemas, mas o cara tá cheio de problemas. Às vezes o cara tá com mais problemas do que a gente. E é uma criança, é um adolescente. É justamente isso que acho que a gente precisa entender, né? Porque, de fato, existe um problema e esse problema ele tenta ser solucionado de alguma forma, né? É por isso que as coisas, igual você falou, a pessoa ela vai tentando para achar a droga que o satisfaça por completo. E aí é por isso que alguns só usam maconha, outros só vai para cachaça. Não sei, se eu estiver errado, você pode falar. Não. Outros vão, talvez, pro crack, né? E é por quê? Porque ele vai procurando o que preencher
do vazio que ele sente dentro dele. Exatamente. E assim, não só droga, mas também tem pessoas que preenchem o espaço, aquele vazio que ele sente, entendeu? Uma suposição, uma coisa saudável, fazer uma academia, uma outra coisa é celular, uma outra coisa ele se vicia em jogo, Sim. entendeu? Em jogo, outros em prostituição, pornografia, então ele vai preenchendo esse espaço, entendeu? Com várias outras coisas, entendeu? Em várias outras coisas. E o crime? Você provavelmente vivenciou muito isso. Você chegou a entrar pro submundo do crime? Você teve algum problema nesse sentido ou não? Falei assim, de sair pra assaltar essas coisas, eu sempre fui bundão, né? Sempre fui bundão. Nessas partes assim, eu sempre fui cagão, assim, né? Mas eu preenchi o espaço, por quê? Porque quando chegou uma certa idade, que eu acho que foi até a idade que a gente se conheceu, né? Que foi a idade de aceitação. Não, eu preciso até falar como foi que eu conheci esse cara. Peraí, antes de você falar. Esse cara foi Conta aí. armado pra pegar um colega meu. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou Aí menos. a gente acabou ali trocando uma ideia e tal, apaziguando. Aí depois de uns 2 meses, o cara apareceu pra trabalhar do meu lado. Verdade. Nossa, sério? E até aí os meus amigos se tornaram meus inimigos e os meus inimigos se tornaram meus amigos. No final, o Joel não teve que pedir as contas. Troquei de lado. Teve que pedir as contas e ir embora, o Joel, no final da... Assim, Troquei de lado, hein? teve uma época da vida, né? Assim, entre os 15 até os 18 anos, que eu usava muito da minha força bruta, por eu ser grande e forte e tudo mais, essas coisas assim. Eu usava para que eu pudesse se achegar Eu que tinha que separar. às pessoas, para que eu pudesse se achegar às pessoas. Então, assim, eu via que aquilo, ela atraía as pessoas, e as pessoas queriam ficar do seu lado, umas por medo, outras por se sentir protegida, entendeu? Então, eu via que aquilo. Então, eu comecei a usar isso ao meu favor, para que eu pudesse, fazer parte do grupo, entendeu? Então, às vezes, não era nem treta minha, discussão, qualquer coisa. Foi no caso até do nosso amigo, né? E que a gente se conheceu, eu conhecendo o Joel, falei assim, através de uma briga que era de uma outra pessoa, e falou, vamos lá resolver. Eu falei, vamos lá. Você tá entendendo? Pra que eu pudesse se adaptar. Seria Deus trabalhando por linhas tortas? Brincadeira, gente. Exatamente. Deus não trabalha por linhas tortas, não é que o não. torto era o Joel, né? Tô brincando. Então assim, teve essa fase da minha vida que eu preenchi esse espaço, entendeu? Brigando, batendo nos outros. E assim, não que eu achasse legal, mas era uma coisa que... Agora, pro crime, eu nunca fui pro crime. Sempre recebemos convite, né, para assaltar, para traficar, para fazer outras coisas desse tipo, mas assim, graças a Deus, ele colocou essa temência, assim, esse medo, né? Minha mãe também, ela sempre me ensinou, né, esse princípio, assim, de nunca pegar nada dos outros e tudo mais, né? Minha mãe era meio bruta, ela arrebentava na pancada, né? Se pegasse alguma coisa dos outros. Ela era tipo você. Ou você tipo A ela. versão feminina do branco. Parecia bastante, né? Parecia. Legal. E aí, alguma pergunta sobre esse assunto? Na verdade, você comentou aí sobre o efeito o porquê você usava e o que te causava o consumo da droga. Só que aí você comentou o que acontecia durante. E depois que passava o efeito, o que você sentia? Porque eu nunca usei, mas falam que quando você usa, você é o super-homem. Fala a verdade. E depois... Não, esse tipo... As alucinógenas, não. Não, tô brincando, nenhuma, pessoal. Mas assim, falam que você é o super-homem e que aí depois, quando o efeito passa, você fica, às vezes, pior do que você estava antes de usar. Como que é esse pós aí? Esse pós, ele é bem complicado, né? Porque tem a parte da abstinência, né? Que você quer usar mais, entendeu? Pra tomar aquela coisa que você sente, né? Aquela parte do super-herói.
né? E quando você não tem mais, aí começa a depressão, entendeu? Começa você se sentir mal, entendeu? Angústia, um aperto no coração, arrependimento, entendeu? Aí começa, poxa, gastei 1.000, gastei 800, gastei não sei quanto nessa noite, entendeu? Então fica, é uma parte assim bem depressiva, cara. Acaba que você, se for parar pra pensar, você tá com um problema, aí você usa droga, quando volta você tá com os mesmos problemas e com vício ainda, por cima pra tentar tratar, né? Com vício e duro. E com menos dinheiro. Não, né? por isso que Não, alguns verdade. partem pro crime, né? Parte pro crime, Pra poder vender sustentar as o vício. coisas. Vende as cheguei coisas uma dentro de época, casa. eu cheguei uma época que eu não tinha dinheiro, né? E teve uma época da minha vida que eu trabalhei numa pizzaria. E assim, na pizzaria você recebe todos os dias, né? Então você pega naquela pizzaria lá 50 conto. Aí então eu usava todos os dias. E quando eu me deparei, eu falei, velho, eu ficava abstinente. Se eu não usasse um dia, eu falei assim, entendeu? Eu ficava abstinente. Aí eu começava a vender minhas coisas, celular, entendeu? Tênis e essas coisas minhas mesmo. Mas graças a Deus nunca cheguei a roubar, assim, pra sustentar meu vício. Consumir. Não, pra falar a verdade, assim, assim, dentro de casa até a gente pegava uma coisa ou outra da minha mãe na época, das minhas irmãs e tudo mais, entendeu? Mas, assim, chegar com revólver, assaltar essas coisas, assim, graças a Deus, não. E dentro desse contexto todo, assim, você tem em mente o dia que você mais usou e quanto foi? Nossa, E como foi? foi assim... eu tinha alguns parentes, assim, que trabalhava no tráfico e tudo mais, e acredito que era meu aniversário, né? Foi meu aniversário. Eu lembro que era alguma festa de algum tipo assim. E eu recebi 100 gramas de cocaína, cara. 100 gramas de cocaína. Só pra, não querendo te interromper, vamos só contextualizar pro pessoal entender. Pra usar um pouco de cocaína, já pra dar o efeito, quantas gramas seriam? Não, Só pra entender mais. hoje o saquinho, ou pino, que eles chamam, né? Acho que, se eu não estiver enganado, é 5 gramas. 5 gramas. É, Então tem você tava com pessoas- 100 gramas. Tem Você- pessoas você tinha que ficam a noite toda com um pino Um de pino. cocaína. Então você tinha, na teoria, pra usar 20 vezes aquilo, 100 gramas, se for dividido por Caramba. 5 gramas cada girada, aí você tinha Você 20 tá entendendo? E eu 20 fiquei acho que uns 3 dias direto, cara. usando direto. Eu conheci um cara que tinha ficado uns 5 dias. Eu fiquei uns 3 dias direto usando, assim, de noite, né? Usando esse tipo de droga e, assim, foi eu quase tive uma overdose, não sei, foi a mão de Deus mesmo por não ter, porque quando você usa em excesso, assim, E eu deitava na cama, assim, parecia que tinham jogado um balde de água. Comecei a suar frio, assim, mas de escorrer água, assim, no rosto, assim, e aquele acelerando o coração, e eu tomava banho e nada, e não melhorava, e foi uma coisa, assim, bem... E dentro desse também dentro desse contexto, porque assim, vamos supor, quando o cara usa, quando o cara bebe muito, o cara fica loucão e no outro dia ele não lembra de nada. Você lembrava? Não, lembra? Você Assim, consegue lembrar? são poucas pessoas, viu? São poucas pessoas. Que não lembram que lembram. Que não lembram. Ah. São poucas pessoas. A maioria das pessoas, elas lembram, entendeu? Aí, tipo, quer meter o louco. Falar que não lembra pra que Né? depois Pra não abafar o possa... caso. Não é culpado, né? Não lembro, não fiz. Tipo, pra não assumir a responsabilidade do que Entendi. fez. Que é o caso das Falei pessoas assim, que matam pessoas no trânsito, pessoas que acabam, né, fazendo o que não se deve, né? Bebendo e dirigindo, né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas que apagam mesmo. Tem pessoas que apagam, não lembra, entendeu? Principalmente se você mistura muita coisa, né? Sim. Mistura muita coisa. Tem pessoas que apagam, não lembram. Falei assim, agora tem pessoas... Eu mesmo sempre lembrei de tudo. Sempre lembrei de tudo. Não tem nada assim que fala assim, nossa, eu bebi tanto ontem, eu usei tanta droga que eu apaguei, eu não lembro o que eu fiz. Não, nunca aconteceu isso comigo. É interessante, né? Interessante saber porque, de fato, a desculpa que todo mundo dá, né? A maioria. A maioria, né? A maioria. Tá vendo? Agora vocês já estão sabendo aí, pessoal. A gente sabe que vocês lembram. A gente sabe. Não façam isso. E
como foi o início ou o processo de desintoxicação? Porque, assim, conhecendo a tua história, eu sei que você teve, se não me engano, 2 passagens pela comunidade. comunidade terapêutica, né? Exato. Então, eu queria que você falasse sobre esse contexto da primeira desintoxicação para a queda e o retorno de novo. Ó, em 2011, 2012, foi quando eu perdi a minha mãe, em junho de 2012, dia 2 de junho de 2012. Eu perdi a minha mãe e, assim, a minha mãe era uma pessoa a qual ela era aquela almofada, aquele colchão que quando eu caía, ela amortecia a minha queda. Entendeu? Então, quando eu perdi a minha mãe, né, eu busquei uma melhora, né? Até em umas conversas que a gente teve, ela te cria um homem, te cria um moleque, com as atitudes que você tem hoje, você é um moleque, ela deu, né, um soco tipo Tyson mesmo, entendeu? Então, assim, deu uma acordada. Então, quando ela faleceu, aí eu falei assim, eu vou buscar a minha melhora. Aí quando eu vi que, tipo, não tinha mais ninguém pra amortecer minha queda, tipo, você perdia o trampo, você tinha alguém pra te ajudar. Você tá entendendo? Você perdia alguma coisa, você ficava sem trabalhar e tudo, ela tinha alguém pra te ajudar. Aí eu já não tinha mais ninguém. Entendeu? Eu não tive mais ninguém. Então eu procurei uma ajuda em 2012, né? Procurei uma ajuda em 2012, na época eu namorava, com a minha esposa atual, e eu falei, simplesmente eu fugi de casa. Eu falei assim, não, eu vou procurar uma melhor, e era uma vergonha, cara, pra você assumir pros familiares, pros amigos que você era dependente, que você precisava de ajuda. E eu foi um negócio assim bem louco, porque eu fui através de uma pastora, né, a pastora Lourdes. Ela tinha um ponto de pregação ali no ponto final do Madalena, e ela era a pastora da minha mãe. E eu fui de encontro com ela, falei assim, eu precisava de uma ajuda, de uma internação, de um acolhimento. Aí ela falou, não conheço ninguém, mas eu conheço uns obreiros que congrega comigo, que conhece um pastor, que conhece um outro pastor, que tem uma clínica de recuperação. Aí fui de encontro a esses obreiros me levou esse pastor Edilson, que hoje ele também montou a própria comunidade dele, né? Que me levou pro pastor Ronaldo, que hoje o pastor Ronaldo ele tem 5 comunidades, 4 masculinas e uma feminina, né? Tá em São Bernardo, tudo. E aí eu fui acolhido com o pastor Ronaldo em 2012, né? E fiquei até 2013, né, na comunidade, onde eu fui chamado, né, pelo pastor para dirigir uma comunidade com ele e tudo mais. Só que eu namorava com a minha esposa, tinha fugido de casa, e ela foi atrás de mim, né? Falou, não, eu vou continuar com você, tô vendo que você tá procurando a melhor, vou continuar, vou te ajudar, vou te apoiar. Ela passou os maus bocados comigo. Então, assim, ela fez tudo isso daí, me acompanhou nesse processo, e quando eu saí, né, eu fiz uma coisa de loucão. Aí, tipo, o pastor Ronaldo, ele me ungiu a diácono, né? Eu comecei a trabalhar com ele na comunidade, né? Assim, ajudar voluntariamente pro lado de fora. Eu não quis assumir uma comunidade que ele estava montando nova, mas eu comecei a ajudar pro lado de pessoas. fora. Ia na rua, entregava marmitex, pegava aquelas pessoas que queriam tratamento e tudo mais e levava para lá, entendeu? Às vezes a gente entregava toda segunda-feira, então de segunda-feira eu tinha um Voyage 88, eu levava 6, 7 caras dentro do Voyage. Assim. Eu lembro. Você lembra, né? Aí levava 6, 7 caras dentro do Voyage, assim, entendeu? E o pastor sempre acolhia todos. Hoje ele tem até um trabalho de terça e quinta-feira na Cracolândia. Toda terça e quinta-feira ele vai na Cracolândia entregar marmitex e recrutar pessoas. E vai lá buscar pessoas que procuram ajuda, né? Então, aí o pastor em 2013, ele me deu uma igreja aqui no Promorá para me tomar conta, né? Ele era o pastor e eu ficava ali ajudando e tudo mais, só que quem tomava conta era eu. Então eu pastoreava a igreja, porque ele ficava com as comunidades e eu ficava com a igreja aqui. E através disso a gente foi recrutando bastante pessoas. E quando, assim, por seta, vamos dizer assim, eu acabei largando a fé, né? Falei assim, não, eu vou fazer outras coisas, eu quero fazer outras coisas. E fiquei desempregado, parei de ir para a igreja e acabei tendo essa recaída em 2016.
né? Acabei tendo essa recaída em 2016. E quando foi em 2017, aí eu procurei ajuda de novo. Porque aí eu não conseguia me estabilizar mais. Entendeu? Porque aí eu usava tanto. Eu arrumei trampo bom, cara. Arrumei trampo bom, assim, trampo que ganhava bem. Falei assim, e eu ficava nos trampos, assim, e daqui uns dias tinha uma volta ao uso, né? Aí ficava 2, 3, 4 dias sem trabalhar. Falei, qual que é o empregador que vai querer um cara desse jeito, que não é estável, entendeu? Trabalhava 15 dias direto, aí daqui a pouco tinha aquela volta ao uso de novo e ficava 2, 3, 4 dias. Então, passei por vários trampos. Aí em 2017 conheci uma empresa a qual também me ajudou a entrar nessa comunidade, né, em 2017. Aí fiquei mais 7 meses na comunidade como acolhido. Falei assim, e ali dentro da comunidade, que é a comunidade que eu dirijo hoje. Qual o nome da comunidade? É Fazenda Pode falar, Espaço pode falar. Conviver. É até bom você falar, porque depois, se você quiser deixar o contato pra gente, quando você estiver falando isso, a gente colocar o contato, porque pessoas podem querer te procurar, né? Procurar uma ajuda. Claro. No final a E- gente pede pra colocar. E aí a né? gente Você coloca, fala. né? A gente Aham. faz. E interessante é toda essa questão, e até dentro disso que eu ia te falar, é uma pergunta. Óbvio que a gente tem todo um contexto de fé, né? E pela fé a gente acredita. Mas olhando pelo cenário e tudo, você acredita que a Cracolândia pode ter um fim? Claro, claro. Assim, uma vez o pastor ele fez uma pergunta para mim assim, qual que é a internação que dá certo? É uma involuntária, né, que é a compulsória? Ou falei assim, seria a minha próxima pergunta. ou a internação que é uma internação voluntária, tipo, não, eu preciso, eu vou. Eu preciso, eu vou, né? Aí eu falei para ele assim, voluntária que dá certo. Ele falou assim, não, tá errado. Entendeu? Eu falei, tá errado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a involuntária, aí eu falei assim, também pode ajudar. Eu falei assim, depois quando eu fui estudar, teve pessoas que passaram por comunidade que há 25 anos atrás que era tratamento de choque, velho. Entendeu? Os caras davam choque entendeu? Nos caras, pros caras se tratar, tipo um bagulho de louco mesmo, entendeu? Falei assim, tava até assistindo um seriado esses dias nos Estados Unidos, um seriado lá, e tinha um tratamento para alcoólicos, né? Que o cara colocava lá um uísque, entendeu? Toda vez que ele tomava um gole, ele recebia um choque. Eles falavam que é um tratamento. Entendeu? Que aí toda vez que você fosse tomar alguma coisa... A dor e o prazer, né? Gerava um trauma. Aí gerava um certo trauma. Então, A dor e o prazer. eu né? tive esse professor, né, no curso da FEBRACT, que ele falou pra mim que ele foi tratado no tratamento de choque. Entendeu? E conheço muitas pessoas que foi involuntário. Por quê? Porque quando a pessoa ela tá em uso, falei assim, ela não tá em sã consciência. Ela sai de si, não é mais a pessoa. Entendeu? Eu costumo falar que a pessoa não desaparece, cara. A luz dela, entendeu? Parou de brilhar ali no momento. Vira um zumbi, E outra, até você esperar o cara se desintoxicar, o cara quando ele tá dentro de uma profundidade, você precisa esperar 48 horas pra pessoa falar eu quero, eu acho que é praticamente impossível pra um cara que tá numa drogadição extrema, né? Tem gente que usa em alguns dias e tal, mas tem gente que usa todo dia e toda hora e o cara, igual os caras da Cracolândia, os caras são zumbis. Né? São zumbizão. Então, essas pessoas, elas não estão em sã consciência. Jamais que ela vai falar pra você, eu quero me recuperar. Você tá entendendo? Porque ela está em uso constante. Então, aí por isso que serve a involuntária. Falei, se uma pessoa que deu certo, é involuntária, que acho que todo mundo conhece o Casagrande, né? Sim. O Casagrande, a primeira internação dele, quem assinou pra ele se internar foi os filhos dele. Ele não queria. Ele ficou 7 meses acolhido lá, entendeu? Aí depois ele teve a recaída, 7 meses acolhido, depois ele teve a recaída. Nisso que ele teve a recaída, ele falou, não, agora sim, eu vou voltar lá, porque me fez bem lá e tal, não sei o que. Aí ele tá firmão até hoje, dá palestra, tudo, entendeu? Falei assim, então é um cara que foi, mas ele foi pela involuntária. Sim. Você tá Deu entendendo? certo. Aí deu certo. Eu não Falei sabia assim, disso. agora uma suposição, se a gente pega, se o governo investe, entendeu, em várias comunidades terapêuticas aí,
em várias clínicas de recuperação, porque tem muita gente que também com uso acaba desenvolvendo alguma comorbidade, entendeu? Alguma coisa, né? Sim, que eu falei assim, esquizofrenia. Isso, e tudo mais. Eu falei assim, investe em comunidade, em clínica, entendeu? Se o governo investe e começa a colocar lá, é compulsório, irmão. Eu falei assim, é uma coisa, você tá entendendo? Pega força mesmo e tal. Só que aí, tipo, gera dinheiro pros caras, entendeu? O cara vai lá, ganha 5 conto, vai lá, entendeu? É milhões e milhões que gera. Porque eu vejo que até no dia que a gente visitou lá, que hoje nós fomos lá, vocês têm bastante coisa, mas o que me dá a impressão é que há uma dificuldade das pessoas conseguirem, às vezes, chegar até você para ajudar. Exatamente. Porque dá a impressão que, se for fazer reflexão, quantos comerciais de clínica de recuperação a gente já viu na vida? Eu nunca vi nenhum. Pouquíssimos. De clínica de Foi recuperação. Foi a dificuldade que eu tive no começo. Que eu falei assim, que um pastor indicou para um pastor, que outro pastor, que você tá entendendo, foi a dificuldade. Falei assim, a dificuldade que eu tive. Que aqui no Madalena, na época que eu fui, eu acredito que eu fui um dos pioneiros ali de comunidade. Falei assim, a se acolher. Por quê? Porque ninguém conhecia, cara. Porque se a gente parar pra pensar, a gente não tá nem falando sobre... Aqui a gente nem entrou na parte evangélica da história. A gente tá falando em algo de um que problema traria social, né? um benefício para a sociedade se houvesse mais investimento. Se você não tem drogado, pra que o cara vai vender droga? Exatamente. Até essa parte de divulgação assim, eu só presenciei em ônibus, metrô, tipo, pessoal... Necessariamente eu não posso dizer isso, mas às vezes é um cara que saiu do vício dele, foi pra clínica. A maioria. Exatamente, e tipo, foi lá pedir uma ajuda monetária pro pessoal no transporte coletivo e, cara... Tipo, aquele tipo de coisa que, por exemplo, às vezes a gente nem confia de entregar. Exatamente. A gente não confia de entregar ou dar um dinheiro porque a gente não sabe. Porque hoje em dia, até eu vejo muita do pessoal passando, graças a Deus, por causa do Facebook, Instagram. Às vezes tem uma pessoa necessitada, sei lá, em alguma estação de metrô por aí. A Sé, vamos se dizer assim, a mais famosinha assim. Cara, tem um cara lá que veio de algum estado do Brasil, veio tentar a vida em São Paulo, obviamente, é difícil quando você vem de uma cidade pequena e não conhece aqui. E o cara se estrepa, se lasca mesmo aqui em São Paulo, não consegue lugar pra morar, não consegue lugar pra trabalhar. E acaba entrando no vício. Só que mesmo assim, a pessoa tem a necessidade de querer mudar de vida. Cara, é pesado, tipo... Não tem ninguém pra dar o suporte ali no momento. Mas hoje, com a rede social, a pessoa consegue, tipo... Cara, me ajuda aqui, posta uma foto minha pedindo ajuda, eu vou estar aqui, não vou sair daqui. Sim. Muita gente tem vontade de mudar de vida, mas tem aquele caso que eu ia falar um pouquinho atrás. A pessoa pede ajuda, só que ela não consegue sair do vício e ela acaba fugindo dali, tipo... Cara, eu pedi ajuda, mas eu não quero sair realmente daqui. Então, vou fugir daqui e vou usar droga em outro lugar. É pesado isso, cara, hoje em dia, essa divulgação. Eu acho muito difícil. Porque eu vejo pessoas pedindo esse tipo de ajuda pra clínica em farol, no trânsito mesmo, em metrô também, trem, estação, na rua. Só que a gente entraria em uma outra linha, né? Que é um problema social gigantesco, que é um negócio que ajudaria a sociedade. Você vê milhares e milhares de comercial de cigarro, mas você não vê um comercial de uma clínica. Exatamente. A gente vê milhares e milhares de comerciais de cerveja que eu, às vezes, acabo escutando bastante. Eu vejo muita gente, até policiais, pessoas que estão mais próximas, digamos, das drogas, do mundo das drogas, eles falam que a primeira droga, a pior de todas, eles falam que é o crack e depois é a cachaça. Porque eles falam que a cachaça é uma droga que tá aí. A gente sai aqui, consegue comprar em qualquer... Não sei se você concorda com isso, né? É lícito, né? Porque é uma droga que você encontra em qualquer lugar. Entendeu? Ninguém vai te recriminar na rua se ver você com uma latinha de cerveja. Só que, assim, eu já vi pessoas ruins pelo crack, já vi pessoas perder casa, perder família e muitas das vezes até a vida pela cocaína, e eu já vi pessoas muito debilitadas por causa do álcool, cara. Falei assim, então assim, não tem uma droga pior, ou você tá entendendo, uma droga. Falei assim, aqui o crack, ele vicia você mais rápido,
entendeu? A destruição dele é mais rápida. Você tá entendendo? Falei, as outras drogas, ela te vicia e ela vai demorar, ela vai, assim, te destruindo aos poucos, mas ela vai chegar naquela hora lá que você vai falar, ver. O final é o mesmo, né? O final é o Digamos mesmo. assim. Só é o tempo, né? Só é o tempo. E como que foi o processo e o seu chamado? Como foi o processo do meu chamado? Em 2012, quando eu me acolhi pela primeira vez, o pastor Ronaldo, ele fez esse chamado para mim, né? Para que eu pudesse, assim, dirigir uma comunidade. E eu falei para ele assim, velho, eu não vou cuidar de ser humano, não. Falei, como eu sempre trabalhei na área de manutenção, até falei para ele assim, eu preferia trabalhar com máquina não reclama, máquina não fala, você tá entendendo? Eu falei assim, trabalhar com ser humano não é para mim. Eu falei assim, eu sempre fui um pavio curto, assim, um pouco esquentado, entendeu? E eu falei... Eu até acho que você tá nervoso agora. Tô zoando. Tô tenso. Deixa eu sair daqui então. Falou, gente. Então assim, aí o pastor, ele fez esse chamado. E eu comecei a ter essa percepção do meu chamado porque as pessoas começaram a me procurar, até mesmo os amigos, entendeu? Pessoas que não conhecia, falou, poxa, olhava pra mim assim e falava assim, eu quero encontrar, entendeu? A paz que você tem hoje, porque via como eu era antes e como eu tava sendo, assim, quando eu encontrei a Jesus e tudo mais. E ela falou assim, eu quero sentir isso daí, entendeu? O que você fez? Não, levei, fui pra uma comunidade, fiquei lá 9 meses e hoje eu tô bem e tal. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas, só que, tipo, aquele negócio, né? Você muitas das vezes você tenta correr, né? Você quer dar um de Jonas e tal, aí você vai... Né, se desviando, entendeu? Até quando pode. Falei assim, quando eu tive minha recaída em 2016, falei assim, quando eu tive minha recaída, falei assim, aí eu fui acolhido, aí de novo o pastor que tava lá, que era o pastor Humberto, na frente do trabalho, ele falou pra mim assim, você quer vir trabalhar comigo? Ele me ofereceu para que eu pudesse trabalhar com ele lá. Eu falei, não, eu falei assim, eu quero me tratar, quero cuidar da minha família, tudo mais. Falei assim, é engraçado que eu saí de lá em 2017, né? Aí quando eu saí, né? Deus, ele era maravilhoso que ele me colocou de volta numa empresa que eu gostava muito de trabalhar lá, ganhava bem, entendeu? Falei assim, e ele mostrou pra mim, eu falei assim, eu posso te dar tudo, mas não é isso que eu quero da sua vida. Porque aí quando a empresa entrou de férias no final do ano, falei assim, aí a depressão voltou. Eu indo pra igreja, eu fazendo as coisas. Aí eu cheguei e fiquei brabo. Falei assim, eu não conseguia dormir, entendeu? Não conseguia comer. Eu me tranquei dentro de casa, assim, com medo de voltar, sabe? Falei assim, com medo de recair de novo. Eu lembro que Natal, Ano Novo, minha esposa foi pra casa da minha sogra. E eu falei, não vou não. Eu falei, eu não vou. Eu falei assim, sabe? Eu fiquei com aquele medo. Eu fiquei nem em pânico, cara. Aí uma madrugada eu cheguei e assim falei assim, e aí Deus, o que você quer de mim? Falei, o que você quer de mim? Eu falei, eu não tô entendendo mais nada o que você quer de mim. Só que aí Deus, ele falou grandemente assim no meu coração. Ele falou assim, eu quero que você ajude, entendeu? Aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você passou. Aí foi que eu entendi. Aí eu falei pra ele assim, você quer que eu dirija uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica, é isso? E ardeu, assim, o coração. Ardeu o coração. Aí eu falei assim, mas poxa... Aí, tipo, cuidar de doido, velho. Imagina você cuidando de outro lá, né? Aí eu falei assim, não, velho. Falei assim, imagina os obreiros lá, os monitores, o tanto de trabalho que tiveram comigo. Eu falei, e eu vou ter que trabalhar agora com os outros? Eu falei, não vai dar certo. Pagar pelos pecados? Falei, pagar pelos meus pecados. Aí foi onde eu procurei, né, a instituição que eu trabalho hoje, né, que a instituição, ela não tem só a comunidade, né, o que é o NAD, né, o Núcleo Assistencial de Desenvolvimento. O Joel chegou a conhecer, os projetos, a gente... Tem lá no Capão Redondo, trabalho com 150 crianças, entendeu? Chama CCA, entendeu? As crianças, em vez de ficar na rua, eles vão pro CCA, né? O que é o CCA? O que é o CCA é assim, as crianças, elas chegam, lá no Capão Redondo, as famílias também, muitas famílias desestruturadas, os pais têm que trabalhar e as crianças ficam sozinhas em casa. Aí o CCA, tipo, ele acolhe essas crianças, fica
das 7 da manhã às 5, 6 horas da tarde lá. Falei, as crianças que estudam de manhã entram à tarde, as crianças que estudam à tarde, elas vão de manhã, para que eles possam preencher. Pra não ficar na rua, Não não ficar ter na oportunidade rua, de assim, fazer alguma coisa eles vão errada. trabalhando. Nossa, eu ia amar um negócio desse. Imagina a IBF todo dia. É. É tipo uma escola, cara, é bacana. Não, lá eu tive a oportunidade de conhecer uma estrutura incrível. Incrível, incrível. O Joel foi comigo lá no Capão Redondo, tudo. Falei assim, tem no Campo Limpo também, né? Trabalho com jovens e adultos já, que tem deficiência, que tem uma comorbidade, entendeu? Aquelas deficiências leves, entendeu? Nada de camisa de força, nada. Só que são pessoas que já entendem, mas tem aquela comorbidade. Sim. Falei assim, eles têm esse trabalho que é o RI, né? Que é Residência Inclusiva, que eles moram lá. Né, os pais, uma exposição, você tem um filho que é deficiente, só que você não tem a condição de cuidar dele, de criar e tudo mais. Então, o jovem, o adulto, ele fica lá. Eles moram lá. Né? E tem um trabalho também agora que iniciou, que é o Capão Faz Pão. Né? Trabalho assim... Vai uma pessoa formada lá, padeiro, confeiteiro e tudo mais. Eles ensinam as mulheres que estão desempregadas a fazer pão. Eles têm uma casa alugada lá, com todas as estruturas, forno e tudo mais. Elas fazem pão lá, entendeu? E saem para vender na rua. Que aí ela gera renda para casa dela. E acaba aprendendo a empreender também, né? Exatamente, entendeu? Aquelas mulheres que estão desempregadas, elas vão lá e fazem esse trabalho. E também tem agora a comunidade terapêutica, né? Que 6 anos já, né? Aí trocou o pastor que estava lá, ele abriu outras 2, né? Foi ser presidente de outras 2 e eu fiquei como supervisor dessa comunidade que faz 2 anos que eu tô lá já, desde 2019. Então a gente vê que até existem atividades, né? Até existem refúgios para essas pessoas, só que acaba que é o que a gente toca no mesmo assunto. Não tem divulgação, a gente não sabe. Entendeu? A gente vê muito mais... na verdade, todo mundo quer só colocar notícia ruim pra goela abaixo nossa, né? E as notícias boas a gente não sabe de nada, quase. Aquele negócio também. Desculpa aí, Fábio. Pode falar. Tipo, o pessoal só vai fazer propaganda daquilo que realmente vai gerar renda. Então, tipo assim... Cara, o cara vai fazer comercial de esse é o ponto que eu vou entrar. Tá ligado? Porque vai ter pessoa que não consegue largar refrigerante. Vai fazer comercial de cigarro, vai fazer comercial de bebida alcoólica, porque aquilo vai vender. E tem pessoa que é dependente daquilo. Que, tipo assim, por mais que tenha todo um contexto para ela se livrar daquilo, tem nutricionista, tem médico que fala que não é pra beber, tem uma porrada de gente aí que tenta te induzir a fazer o certo. Mas a pessoa vai querer... Que nem tem uma frase aí que o pessoal fala bastante, não vou generalizar, mas que o pessoal fala assim, você só sabe se você tá doente ou não se você for no médico. Ninguém quer ir no médico, tá ligado? Pra saber que tá doente. Então, vou me afundar aqui comendo besteira, bebendo besteira e já era, tá ligado? Daqui a pouco fulano morre do nada e fala, Exatamente. nossa, eu não sabia que ele tinha isso. O cara é tão saudável. Foi Covid. Você sabe por que muitas comunidades elas não divulgam o seu trabalho? Porque o próprio governo ela oprime as comunidades terapêuticas de hoje em dia. O próprio governo, uma exposição. O pastor, em 2012, o pastor Ronaldo, ele montou a comunidade, ele ganhou um sítio lá, entendeu? Ganhou um sítio e falou, vou montar uma comunidade terapêutica. E ele montou essa comunidade, a primeira comunidade dele. Aí o que ele falou? Vou legalizar ela na prefeitura, tudo certinho, entendeu? Como uma comunidade terapêutica. Só que aí o governo, para cada comunidade terapêutica, ele tem que pagar uma verba para a comunidade terapêutica, entendeu? Aí o que eles fazem? Você vai arrancar dinheiro do governo, é a pior coisa, velho. Entendeu? Por isso que hoje muitas comunidades terapêuticas ela não divulgam, entendeu? Não fazem nada assim desse tipo. Por quê? Porque aí o governo começa a oprimir. Aí manda a vigilância sanitária, aí os caras, tipo, dá um prazo lá de 2, 3 meses pra você arrumar tudo. Ó, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, entendeu? Aí você vai ver lá, você tem que gastar 100 mil pra você legalizar. E os caras não tem R$1, cara. Você tá entendendo? Falei, os caras não tem R$1. Falei assim, aí o pastor correu atrás lá da cozinha, fez a vigilância sanitária,
pegou legal. E lá é um sítio. Aí o governo viu que o negócio tava indo legal, que ia, mandou como é que é? A polícia ambiental lá pra ver. Os caras entraram no meio do mato lá, acharam uma parte desmatada, entendeu? Que ele já tinha ganhado esse sítio de outras pessoas. Aí a ambiental subiu lá em cima, achou uma parte desmontada lá, deu 50 pau de multa, velho. Pra Caramba. comunidade terapêutica. Entendeu? Aí falou assim, então muita gente não divulga com medo De dar problema. de dar problema. Porque assim, se você começar a divulgar, você tem que ter tudo o papel Tudo certinho. certinho. Você tem que ter tudo certinho no papel. Só que aí quando você tem tudo certinho, o governo ele tem que pagar pra você. Por cada pessoa que tá entrando lá dentro, porque... Uma ajuda de custo. tem que pagar por cada pessoa, você tá entendendo? Tem que pagar. E aí você vai arrancar dinheiro do governo, uma coisa que não vai ter Ele dá um jeito retorno de pra pegar ele. de novo, né? Você tá entendendo? Não vai ter. Então ele fala assim, então eles Tem que preferem entrar no fechar, sistema. entendeu? Eles preferem fechar a comunidade do que eles continuar. Então eles começam a oprimir, entendeu? Eles começam ali a colocar um monte de empecilho para que a comunidade feche, entendeu? E não arranque dinheiro do governo. Entendi. E aquele processo todo de aprendizado para você tratar as pessoas? Você tinha um processo de vivência, de convivência, né? Como foi o processo intelectual para você cuidar dessas pessoas? Que engloba a tua ida lá para Bolívia e tal. Assim, eu falei com Deus, quando eu falei com Deus em 2017, eu falei assim, Deus, eu quero tomar conta. Eu falei com ele, eu falei assim, eu quero tomar conta. Falei assim, só que eu quero tomar conta da comunidade terapêutica, mas eu quero ter o conhecimento. Eu não quero chegar lá e ficar falando qualquer coisa, entendeu? Para as pessoas chegarem e sair da mesma forma que entrou, até mesmo, entendeu? Até mesmo piores. Falei assim, então eu quero estudar, eu quero conhecer e tudo mais. E a igreja que eu congrego, a ICF, né, que é a Igreja Cristã da Família, ela tem um trabalho lá na Bolívia, entendeu? Elas têm 8 igrejas na Bolívia e uma comunidade, que a comunidade já tem mais de 10 anos, né? O pastor Hugo Otero, meu pai espiritual de comunidade terapêutica aí, que ele tem um trabalho excelente lá e é referência na Bolívia, né? Aí eu cheguei e falei assim pro pastor, falei assim, pastor, eu quero tomar conta aí da comunidade, eu sei que o pastor tá indo embora, falei assim, eu quero tomar conta da comunidade, mas eu quero que vocês me ajudem para que eu adquira conhecimento nessa área. Falei assim, aí ele falou assim, aí do nada, tipo, Deus fez um trabalho lá e falou assim, ó, tem uma comunidade lá, você não quer ir passar um tempo lá nessa comunidade para você adquirir experiência, ver qual que é o funcionamento, pegar, né, as coisas boas de lá, trazer para cá e tudo mais. Eu falei, beleza. Aí eu aceitei. Aí fui para lá, entendeu? Na Bolívia, fiquei 1 ano lá na Bolívia, fiquei 2019 todo lá. Aí quando eu cheguei em dezembro, dia 23, eu assumi aqui. Aí já... Tem uns cursinhos também que você faz aí de gratuito no Denarc, entendeu? Fui e enfiei a cara, fui lá, fiz a inscrição, fiz o curso no Denarc, entendeu? Fiz o curso na Febract, que é uma das pioneiras, entendeu? Que até era um padre que é falecido já, o Padre Haroldo. Ele fez esse daí, ele fez uma escola, cara, uma estrutura assim excelente. Então, toda a legislação, todas as coisas, tipo, eu aprendi lá, entendeu? O funcionamento, o que deve ser dito, o que não deve. São professores assim, que até um dos professores que eu tive era o que eu estava contando agora, que a comunidade que ele passou era tratamento de choque, entendeu? Então são pessoas assim bem... são Estruturadas, né, uma escola bem estruturada, assim. Você entendeu? se define preparado para cuidar de acolhidos. Hoje sim, né? Falei assim, lógico, cada dia que passa a gente tem que ir adquirindo mais conhecimento, que nem eu já fiz acho que uns 3 ou 4 cursos, mas tem mais aí que eu quero fazer, você tá entendendo? Falei assim, que nem eu falei, fazer psicologia também, para que eu possa também trabalhar cada vez e melhorar, né? O acolhimento, melhorar ali o trabalho, porque tem muitas pessoas que... Você tem que abrir um leque na vida das pessoas. Eu me trato de uma forma, mas da forma que eu me tratei, muitas das vezes você não vai conseguir sair dessa daí. Sim. Você não vai conseguir Sim. se tratar. Falei assim, então eu tenho que abrir um leque
de atividade para que você possa se adaptar a isso e você possa se encaixar, você tá entendendo? Entendi. Você possa sair dessa numa boa. Conta pra nós aí, então, uma história cabulosa aí Não, de algum acolhido, sei lá, um cara que te deu orgulho no final das contas, mas Ó, que tenha sido muito difícil aí. eu tive várias assim histórias, né? Eu tive pessoas de pesado, de tráfico de droga, pessoas que era até do comando e tudo mais, né? Fazia parte de facções. Falei assim, mas uma coisa que me edificou bastante foi assim que a gente leva até hoje. Falei assim, foi em 2013, 2014, eu levei um para uma comunidade, né? Ele era morador de rua, né? O cara tinha profissão, era um pedreiro, pintor, o cara tinha, velho, você precisa ver as coisas que ele faz, né? É um excelente profissional, só que aí, através das drogas, entendeu? Foi morar na rua, sem esperança, tinha perdido a família, tinha perdido tudo. Falei assim, e quando eu trabalhava com essa questão de entrega de marmitex, falei assim, eu chegava, entregava a marmitex na rua, a pessoa procurava eu, falava, ó, você não tem como você me ajudar. Eu ajudava a pessoa levando ela para a comunidade terapêutica, só que também eu ia atrás da família. Entendeu? Onde sua família mora? Que eu vou tentar, tipo, trazer sua família de volta. Falei assim, ia atrás da família, entendeu? Pegava lá minha esposa, ia atrás da família, falei, ó, agora ele tá assim, ele tá querendo se recuperar, tá lá na comunidade, e é sempre bom você ter sua família do seu lado. Aí conseguimos, esse cara aí conseguimos restituir a vida dele, a família. Ele saiu da comunidade, entendeu? Conheceu uma moça, né? Hoje ele tem, tipo, 3 filhos, entendeu? Aí, depois de eu acho que uns 5 anos que ele tava aqui fora, ele voltou lá para a comunidade e hoje ele trabalha com a família dele lá dentro da comunidade com o pastor Ronaldo, entendeu? Falei assim, e tá ajudando outras pessoas também e ajudando através desse trabalho aí. Tipo o cria da base, né? É uma coisa bem bacana, tipo, é o que vai acontecendo e é o que a gente tem que fazer, né? Falei assim, é o que a gente tem que fazer. Deus, ele usa cada um na sua área. Falei assim, entendeu? Hoje eu tive dificuldade, tive problema, consegui superar isso, então Deus hoje ele tá me usando para que eu possa ajudar, né? O que era problema, dificuldade para você no passado, Deus ele é estrategista, Deus ele vai fazer para que você use essa dificuldade, esse problema, para que você use como ferramenta para ajudar outras pessoas, entendeu? E é bem bacana, foi edificante, ele me chamou até para ser padrinho do casamento dele e tudo mais, e foi bacana isso aí. Então a gente pode dizer que para as pessoas que não tem nada perdido, independente da situação que ela esteja, porque às vezes alguém que pode assistir isso pode achar que talvez não tem mais jeito, né? Falou que tá perdido e tal, e a gente tem o seu exemplo, você citou esse outro, então a gente pode falar isso. Você sabe que, assim, muitas pessoas me procuram para fazer esse tipo de pergunta, né? Ô, meu filho ou meu esposo tá com essa dificuldade, né? Por causa, tá viciado, álcool. Eu falei assim, uma importância é a gente nunca perder a fé. Você tá entendendo? Nunca perder a fé em Deus. O ser humano é falho. Falei assim, em Deus. Por quê? Porque, assim, quando você abandona o seu parente, quando você abandona a pessoa que ela tá num momento difícil, a tendência é piorar, velho. A tendência é piorar. Falei, você tá entendendo? A tendência dele é se destruir mesmo. Entendeu? Então, você vai abandonar. Entendeu? Se Deus ele fala para nós amar o nosso próximo, como nós mesmos. Falei assim, você vai abandonar num momento de dificuldade? Falei assim, isso daí é desleal, acredito que é desumano, entendeu? E aí, mas aí você acha que qual seria o limite entre isso? Porque melhorar a pergunta. Você acha que o primeiro passo realmente é a pessoa querer mudar de vida? Porque eu concordo totalmente com o que você falou, que a gente não deve abandonar as pessoas e temos que lutar para que as pessoas sejam pessoas melhores, como cristãos e como pessoas também. Uhum. Mas você acha que existe um limite que você fala, bom, até para familiares que às vezes estão assistindo,
a partir daqui eu já não consigo mais ajudar porque ele não quer, ou se existe alguma forma de falar, meu, não vai dar, é só Deus mesmo pra conseguir fazer alguma coisa. O que eu falo pra você é aquela... A gente vai entrar no assunto de novo da involuntária. Falei, muita pessoa acha que é desumano, entendeu? Essa involuntária. Mas se a pessoa não quer, a pessoa ela tá fora de si. Eu falei assim, aí vai dos familiares. Que nem eu já... Chegou um casal, né? E perguntou pra mim assim, o que eu faço com meu filho? Ele já não tem mais jeito, entendeu? A gente coloca ele foge das... Você faz uma involuntária nele. Ah, não, involuntária não. Falei assim, pode ajudar ele, porque depois de um tempo ele vai começar, entendeu? Entrar em sã consciência e vai começar a entender, né? Às vezes só o susto já... Você tá entendendo? É aquele negócio da semente plantada, você tá entendendo? Muitas das vezes a pessoa entra lá, não cumpre o tratamento, mas você plantou uma semente, ela sabe hoje aonde ela pode procurar, você tá entendendo, uma ajuda. Ela sabe, entendeu? Até onde ela pode pisar. Por assim, o caso no Casagrande, ele foi numa compulsória e depois ele teve a recaída depois que ele saiu, aí ele mesmo, por livre e espontânea vontade, ele foi procurar uma outra comunidade. E até pela sua história, pelo que você contou, a primeira vez demorou, aí quando você recaiu, você falou que em questão de 1 ano já voltou, exatamente por causa disso que você falou, você já sabia Porque o ele passou, caminho. né? Ele passou pelo processo, né? É, porque eu passei, Você então acaba... eu já sabia. Foi aquela semente plantada. Mas hoje tem alguma coisa que impede a como que é o nome que você disse? A compulsória. Compulsória? Não. Tem alguma lei Não. específica? Não. Não, hoje você uma suposição, se você tem um filho, ou seu esposo, entendeu? Seu marido, ele chega lá e tá dando trabalho, entendeu? Você pode entrar com uma medida, né? Através de um juiz, entendeu? E ir lá e pedir, né? A compulsória. Entendi. Uma outra dúvida. Por exemplo, como que você faz? Qual o trabalho que você faz, por exemplo? Hoje eu tenho 3 filhos. Mas aí um dos meus filhos se envolve com drogas, mas ele não está viciado, mas eu percebi como pai. Como que é o trabalho que você faz para diagnosticar isso? E se essa pessoa, ela não é uma viciada, ela começou a usar droga, mas ela não é uma viciada. Como que você faz isso? Ele cumpre o tratamento? Sem internação. Não, faz um acompanhamento. Um moleque novo, 18 anos, tá usando no final de semana. Falei assim, não é aquela pessoa que tá vendendo as coisas, não é aquela pessoa... Ele necessita de uma internação? Falei assim, eu acredito que não. Hoje, a gente tem um trabalho, que é um trabalho do governo, tá? Se chama CAPS, outro se chama CRAS e tal. Uhum. Aí eles têm toda a estrutura, ele tem toda a estrutura lá, que é a estrutura com psicólogo, psiquiatra, você tá entendendo? Aí você vai passar por esse tratamento, entendeu? Vai passar por um acompanhamento lá. Falei assim, se eles lá, entendeu? Vê que ele não tem jeito mesmo, que precisa de um acolhimento, eles mesmos vai e procuram uma comunidade para essa pessoa. Então, eu tenho um amigo meu que há muitos anos ele usa e é só de final de semana. E ele chegou pra mim, ele falou, já tô velho, entendeu? Eu falei assim, eu preciso de uma ajuda, cara. Eu falei assim, eu sei que você trabalha com esse tipo de coisa. Eu falei assim, como que eu posso ir, mas eu não preciso de uma internação. Eu falei, meu negócio é só sexta-feira. Falei assim, aí eu falei pra ele, procura lá um CAPS. Vai lá no CAPS, passa pelo psiquiatra, então pelo psicólogo. vocês dão essa orientação. Claro. Mas hoje a comunidade não acompanha essa pessoa. Não, a comunidade não tem como, né? Falei assim, é mais pelo CAPS mesmo, que tem os profissionais lá já que podem estar ajudando. E dentro desse contexto todo, você tem um sonho? Um sonho? Ah, tenho. Tenho vários, né? Eu falei assim, o sonho que eu tenho é assim que as pessoas possam, o governo aceitar mais, né? Dar mais valor a esse tipo de trabalho, entendeu? De comunidade terapêutica. E eu falei assim, eu tenho o sonho que eu gostaria de colocar assim era que todas as comunidades terapêuticas tivessem cursos profissionalizantes para que as pessoas que em situação de rua, que não tem aquela
aquela vontade mais de viver por não ter o que fazer lá fora. Falei assim, pudesse sair de lá com uma profissão, pudesse sair de lá com uma Curso de empreendedorismo. um curso. Como se fosse uma escola em tempo Você tá integral, entendendo? né? Falei Que assim, eles eu tivessem. tenho um sonho assim de montar uma comunidade que tivesse algumas etapas. 1, 2, 3 etapas. Na segunda etapa, ele começava a estudar, você tá entendendo? Fazer uns cursos profissionalizantes. Aí, quando chegasse na terceira etapa, seria uma moradia assistida. Tipo, a gente teria uma casa com vários quartos dentro da cidade e essas pessoas iam, cada uma, entendeu? Por uma empresa trabalhar, depois eles voltavam até eles ter. Com todas as estruturas de espiritualidade, tudo dentro dessa casa, assim. É isso que eu... E seria interessante, né? Vamos supor, grandes empresários para E a gente pra tem. pegar o projeto, né? E a gente tem, só que tem muito preconceito hoje. Sim. Falei assim, você vai chegar e vai colocar um cara que é ex-usuário, você tá entendendo? Um cara que... Eu já vi, por exemplo, o Volkswagen, esse tipo de empresa desse porte, que tem esse tipo de tratamento, de programa. Mesmo que um funcionário dele se declare, né, usuário ou dependente químico, ele não perde seu emprego, né? Eles continuam Não, hoje sendo é tratados. considerado uma doença, né? É. A doença é uma doença hoje. Você pode se afastar. Em 2012 eu me afastei. Eu trabalhava numa empresa, eu me afastei, o governo ele ajuda, entendeu? Você se acidentar, você vai lá, fica afastado pela caixa lá, tudo. E aí depois você voltou pro emprego normal. voltei pro emprego normal. Interessante. Bom, partindo pro término aí dessa nossa entrevista, onde a gente aprendeu muito sobre a casa terapêutica e a gente quer deixar a pergunta, né, respondida por você. O que é fé para você? E fala mais aí o que você quiser falar para nós, para a galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, porque fato que a gente passa por dificuldades, mas se a gente se depara com o submundo da droga ou de algum vício, vai passar e o problema ele vai continuar e você vai ter mais problemas, né? Então, fica aí a sua... A fé que eu utilizei, eu acredito que eu comecei a entender verdadeiramente o que era a fé em 2019, quando eu fui para Bolívia. Você tá entendendo? Porque a gente saiu daqui, a gente tinha uma estrutura, né? Minha esposa, ela trabalhava, entendeu? Recebia o seu salário, eu trabalhava, recebia o meu salário, a gente tinha nossa vida, tinha tudo. E você sai para um país, entendeu? Que você não conhece a cultura dele, entendeu? Você não conhece nada. E, assim, você chega lá sem R$1 no bolso, né? Ele é boliviano, não é nem real, mas você chega lá sem nenhum boliviano e para depender somente de Deus, entendeu? E você ficar lá 1 ano e nunca faltar nada para você, entendeu? Eu fui com a minha esposa e com a minha filha. Minha filha tinha 3 anos, na época, 4 anos. Ela fez 4 anos lá, você tá entendendo? Então, assim, a minha filha, ela é uma pessoa muito chata para alimentação. E quando eu cheguei lá, cara, falei, todos os produtos que eram brasileiros, a culinária de lá é totalmente diferente. E todos os produtos que eram brasileiros, tipo, era super caro, né? É o importado, né? No caso é o importado. Falei assim, um café lá custa em torno de R$35, cara. Nossa, um pacote de café. Se aqui é caro, né? Que é quase 50 bolivianos, Aqui velho. você compra uma cafeteria quase. Você tá entendendo? Então, assim, Yakult lá, minha filha é viciada nesse negócio de Yakult, né? Você pagava em torno de uns R$7, R$8 lá, um Yakult, cara. Nossa. Ô, louco. Tem um Kinder Ovo lá. Não, acho que não tem lá, meu velho. São R$60 tem. um Kinder Ovo lá. Então todos os produtos brasileiros é caro. Então, assim, aí você chega lá, tipo, você passa por maior dificuldade, aí sua filha chorando porque queria comer alguma coisa, queria comer aquilo que ela gosta e você não tem. Só que, assim, graças a Deus, a minha filha, ela se adaptou, entendeu? Minha esposa se adaptou. Falei assim, Deus, ele nunca deixou faltar. Deus, ele não deixou faltar nada. A gente não teve, assim, parte de dificuldade porque Deus não deixou faltar mesmo. Falei assim, sempre quando eu pensava que ia passar por
por aperto, entendeu? Deus ele ia lá, enviava um anjo e sempre estava suprindo a nossa necessidade. Falei assim, então, assim, a fé pra mim é isso, cara. Porque hoje muitas pessoas, ela tem medo de ingressar, entendeu? Num trabalho que é o seu chamado, entendeu? Justamente com medo de faltar Falta alguma de fé. coisa. Falta de fé. Você tá entendendo? É, Então, e é um exemplo, né? É interessante que a gente vai vendo que as pessoas, né? Não teve muitas ainda, mas que sentam aqui, acabam falando. Quando a gente pergunta o que é fé, até o pastor comentou, e realmente são exemplos, né? E ele deu exemplo com a própria vida dele, e você tá dando o exemplo para nós também do que é fé com o próprio exemplo da sua vida. Então, acho que falta para nós às vezes exercitar essa questão da fé, né? De trabalhar, porque é o que você falou, as pessoas têm às vezes medo, e lógico, tudo que é novo gera um desconforto, né? E gera uma tensão de saber se vai dar certo. Mas é a questão do Deus que a gente serve, né? Ele tá no controle de tudo e ele jamais vai fazer algo que seja ruim para nós. Às vezes aos nossos olhos parece, mas Deus ele sabe de todas as coisas, né? verdade. Então às vezes acaba faltando pra gente realmente se entregar naquilo que Deus quer pra nós. E igual você falou, pô, você largou o trabalho, sua esposa largou o trabalho por amor a outras pessoas, né? E por ter a oportunidade de poder melhorar a vida de outras pessoas, que é o que você falou. Inicialmente você não queria, mas aí Deus falou com você. E você aceitou o chamado, né? É um outro ponto, né? Porque às vezes tem pessoas que vai acabariam segurando e correndo disso. Porque, eu fico pensando, talvez eu não conseguiria fazer o que você faz, mano. Porque... E sem contar, né? não sei, Quando verdade. você largou, pelo acompanhamento que a gente tem pela nossa amizade, não é aquela coisa que, eu larguei um salário mínimo por nada, um exemplo. Ele largou muita coisa. Assim, ele ganhava muito bem. Então, ele largou para passar um ano lá. E hoje, né, também, hoje ele vive totalmente da obra, né? Então, Totalmente da obra. é um negócio que Eu exerço minha fé ainda. é exercitando a fé. É dia a dia mesmo, né? Exercitando dia a a fé e além de exercitar a fé, a gente vê que Deus está no negócio, porque igual o William falou, se você tivesse largado ou simplesmente decidido não fazer, quantas almas teriam se perdido nesse caminho, né? Só o ano passado a gente... Fala os dados, isso é importante. Só ano passado a gente trabalhou com cerca de 45 pessoas. Só o ano passado. Isso que a gente estava iniciando. Em pandemia. Mais. Falei, teve a pandemia, tudo, entendeu? Falta de divulgação também, né? Nas páginas do NAD, vocês vão acompanhar também, tem divulgação lá nas redes sociais. Falei assim, mas a gente conseguiu trabalhar assim com cerca de 45 pessoas. Que bênção. Então, Ou seja, são 45 pessoas só. Isso que a gente nem tá contando a família, mas são 45 pessoas tratadas de alguma forma. E aí pra que o não tratamento volte. vai pra família também, né? Exatamente. exatamente. E fala pra galera aí na verdade, dá um conselho pra Até- quem... Até Falei, também, Fábio, falar a rede social aí pra gente compartilhar. Fala primeiro, é só porque depois aí fica mais fácil até de colocar. Fala primeiro pro pessoal, dá um conselho pro pessoal exercer a fé, e às vezes a pessoa é sempre alguns pontos parecidos, né, no que a gente vai conversando. Que às vezes tem medo de fazer, tem vontade de exercer, mas tem muito medo exatamente por, às vezes, vou ter que largar meu trabalho, vou ter que, por exemplo, além de largar o seu trabalho, a sua esposa, você largou seu país. É o físico pelo espiritual, Largou, né? Digamos assim. Você deixou o seu país para um país desconhecido. Então fala pro pessoal aí que tá com esse medo, qual o conselho que você dá? Assim, hoje existem vários tipos de forma de você ajudar a obra de Deus. Existem vários tipos de forma de você ajudar uma comunidade. Eu falei assim, especificamente para você dirigir uma comunidade ou trabalhar numa comunidade, você tem que ter um chamado mesmo, que é coisa para doido, entendeu? É coisa para doido. Falei, se você está procurando status, você está procurando alguma coisa desse tipo, em comunidade você não vai achar. Nem Porque vá, né? você, entendeu? Você Procura outro lugar, né? pode procurar outro lugar, porque comunidade você não vai ter, não. Falei assim, então, assim, se você
ter um trabalho e você ganhar bem, faça um serviço voluntário, invista, você tá entendendo, numa pessoa. Falei assim, agora se você acha que esse daí é o seu chamado, aí eu falei assim, você pode ter certeza absoluta, entendeu? Falei assim, eu conheço vários pastores que largaram tudo, falei assim, estão há 20, há 15 anos vivendo da fé, e eu há 2 anos, 3 anos, né, de 2019 para cá, falei assim, que eu exerço a minha fé. Falei assim, Deus, ele tem suprido toda a minha necessidade. Eu não vou falar assim, ó, você é rico? Eu falei, não sou de jeito nenhum. Entendeu? Eu não tenho dinheiro. Falei assim, então, inclusive, quem vai pagar o almoço é o Joel. Aí, pessoal. Aí sim. Então, Todo mundo, ainda bem que você trouxe essa novidade aí pra gente. ele hein, tinha Branco? falado isso aí. Não, ele falou tá falado. Você falou, a gente acredita mais você do que então nele. assim, falei assim, a gente não tem dinheiro pra nada, mas Deus, ele supre tudo, ele não deixa faltar nada. Você tá entendendo? E as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Falei assim, a minha filha, uma foi gerada na Bolívia, que é a mais nova, hoje tem 1 ano e 4 meses, a outra tem 6 anos, né? E assim, Deus não deixa faltar nada. Quando você pensa, eu tô precisando de fralda, entendeu? Esses dias mesmo eu fui buscar uma doação, veio acho que uns 20 pacotes de fralda, velho. Sério? Um chá de bebê, hein? Veio uns 20 pacotes de E na fralda. teoria não é o foco, Não é o né? foco, né? Então. Não Aí é eu o falei que você tá assim, buscando. não é o que eu tô buscando, mas a pessoa falou, quer fralda? Outro dia eu tava precisando de um carrinho aqueles assentos, né, pra criança. Falei que minha filha foi crescendo e perdeu, né, a cadeirinha. Aí eu tava precisando do assento lá pra colocar pra ela. Aí eu fui buscar eu fui ajudar um rapaz que ele ia dar a festa para as crianças lá, né, do CCA. Ele falou, você não sabe quem quer essa cadeirinha aí, não? Eu falei, eu. Você tá entendendo? Então, assim, nos mínimos detalhes, Deus cuida de você, no mínimo detalhe. Entendeu? Falei assim, só que você tem que entender o propósito. Né, do Caramba, Senhor. que legal, mano. Fabão, nós só temos a te agradecer por tudo que você tem feito por nós e nos ajudado. Estamos juntos nessa batalha aí, nessa correria. Amém. Com certeza. E nós queríamos que você fizesse uma oração, né, Amém. pra gente finalizar, e fique à vontade. Ó, antes, Só deixa aqui, fala rapidinho da clínica, aonde é. Fala um número que pode entrar em contato, se precisar, alguém que quiser ajudar realmente. E você falou que tem rede social. Se tiver rede social também pode passar, a gente vai colocar até para ajudar mesmo. E aí, não sei se é com você mesmo quem estaria em contato, se alguém quisesse ajudar. Mas aí você fala o nome da clínica, onde fica, o telefone e como que alguém que queira ajudar faça assim, isso. ó, NADI Oficial, NADI, tá? É a rede social, você entra lá no Instagram, tem o Facebook também, NADI Oficial. Para quem quiser ajudar, você entra no site lá e procura o telefone, né? Você pode entrar em contato, eu quero ajudar específico lá, comunidade terapêutica, né? Você pode ligar no número, fala o número? Pode falar. 98232 4833, que é o celular meu pessoal, para que as pessoas possam, eu quero ajudar, entendeu? Eu quero conhecer o trabalho, quero ver aí, né? As portas estão abertas lá, né? Fica no interior de São Paulo, fica ali em São Lourenço da Serra, tá bom? O nosso trabalho lá é uma fazenda lá muito bonita, né? Falei assim, Tem uma piscinona lá, hein? Tem uma uma piscina piscinona. top lá, né? NAD Oficial, já segui aqui. Aí sim, hein? Aí, Vou seguir também já. e tem vários outros trabalhos lá, né? O pastor Paulo Gomes, ele é o diretor, né? O presidente, né? da associação, né? Meu paizão. A gente vai né? tentar trazer ele aqui um dia pra... Traz que ele vem, né? Pastor Robson também, que é o gestor lá da comunidade, André Tanaka, que também é o diretor financeiro e tudo mais. E assim, o que eu queria falar também, que agradecer, né, a vocês, a Assembleia, né? Que eles têm colaborado com a gente lá também, né? Tem enviado as pessoas, né? Falei, tem um lá, inclusive, que já tá lá já há 5 meses, tá fazendo 5 meses aí. Esse mês agora que entrou vai fazer 5 meses, que foi através do Joel, dos irmãos aqui da igreja, entendeu? Que estão exercendo o trabalho aí de recuperação também. E entraram, né, firme e forte lá na parceria com a gente lá. Tá? Quero agradecer a vocês aí pelo convite e Amém. Deus abençoe vocês aí. Esse projeto é bacana aí, que continue Deus abençoando aí, trazendo pessoas Amém, para edificar a fé dos outros. Amém. Amém? Pode orar, meu querido. Amém? Senhor,
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento a qual passamos, ó Deus Todo-Poderoso, um momento de comunhão com os irmãos, um momento de edificar a fé das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, Senhor. Que tudo que foi dito aqui, Senhor, o Senhor venha abençoar, Senhor, que venha como espada ser penetrante aos corações, Senhor, e possa edificar a fé de outras pessoas, que possa, de certa forma, ajudar aqueles necessitados, aquelas pessoas que hoje se sentem mal instruídas, Senhor, e que as pessoas procurem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajudar o seu próximo. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, esse projeto a qual eles estão fazendo, Pai querido e amado, e que esse projeto, através dessas lives, através desse canal, Senhor, possa ajudar e edificar muitas pessoas, Senhor, através desse trabalho, Senhor. Que as pessoas procurem o tema que necessite, Senhor, e possam ser edificadas, Senhor, e possam ter uma mudança completa de vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa todos que estão aqui nessa sala, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja que deu a oportunidade dele estar fazendo esse trabalho. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Amém. Galera, Fabião, obrigado. Vai nós falar te das agradecemos. redes. Agradeço aí. a todos. Spotify, Faithcast. Faithcast. YouTube, Instagram, Facebook, Elenco da Fé. E curtam, pelo amor Curtam, de Deus. compartilhem E e se inscrevam. se inscrevam no canal. Sininho, hein, Joelito? Sininho, isso mesmo. Ativa o sininho, é isso Deus aí. abençoe a todos. Obrigado você que não pulou a oração, viu, Val? Amém. E até a próxima. Amém. Beijo. Tchau, Falou, tchau. obrigado aí. Thank you.